Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lisboa Podcast e eu sou o Lucas, bora lá? Fala galera, graça e paz, hoje nós temos uma convidada maravilhosa aqui, que é a Sandrinha, lá da Bet Salel, uma mulher de Deus, e é uma amiga minha da Camila, de longa data também, que a gente tem um grande carinho, um grande amor por ela, e a gente tá muito feliz ela tá aqui hoje, beleza? Mas antes de tudo, não sei se vocês viram ainda, eu postei alguns vídeos já da série nova, série Convocados, né? Que nós todos temos uma tarefa, né? Todo cristão que se entende por cristão tem uma tarefa, compartilhar Cristo, compartilhar a vida. Então eu coloquei uma série de vídeos sobre isso, sobre a série Convocados, para que vocês venham entender um pouquinho mais sobre esse chamado que Deus tem para cada um de nós, beleza? E aproveitando também, vamos falar de café. Café de qualidade é o Mió, lá do Xerimbão. E se você quiser comprar café de qualidade, com desconto, vai no Xerimbão, em frente ao açaí, fala que você veio pelo Lisboa Podcast e 15% tá garantido, beleza? Deus abençoe muito sua vida e vamos começar agora, né? Sandrinha, seja muito bem-vinda. Essa Obrigada. É a Sandra, nossa grande amiga do peito. Coraçãozinho. Fala um pouquinho sobre você, quem é a Sandrinha, e é isso aí, bora ouvir a Sandra agora, gente. Primeiro, graça e paz, eu queria agradecer pelo convite, que eu estava fugindo. Eu que agradeço. Eu estava fugindo. E dizer também que, né, vocês são amigos muito importantes, que eu amo muito vocês, né, vocês sabem disso. E eu estou feliz por estar aqui, apesar de estar nervosa. Pois é, foi espontânea pressão, né, gente? Foi pressão mesmo. Eu falei pro Lucas, eu vou orar, tá? Pra ver se é de Deus. Ele, tá bom, dia tá, hora tá. Foi meio assim. Já tá marcado, só foi tempo de se preparar só, né? É isso aí. Amém. Mas assim, quem que era a Sandra antes de Cristo? E quem é a Sandra após conhecer a Cristo? Como foi essa transição? Como foi que você conheceu a Cristo? Então, na verdade, eu nasci no lar cristão, né? Uhum. Quando eu nasci, minha mãe já era evangélica. Já... Eu tempo tomando. Já ensinou a gente, né, no caminho de Cristo. Desde cedo eu tive esse contato. E foi muito bom, né, porque acaba que protege a gente de muitas coisas, né. Porém, assim, eu conhecia muito de Deus, conhecia muito da Bíblia, mas porque eu ia na escola dominical, porque eu participava dos cultos e tal, mas eu não tinha aquele encontro, assim. Aquele relacionamento, né, com Deus, de orar até que eu orava, mas tipo, de ler a Bíblia, por exemplo, de ter esse entendimento que eu tenho hoje. Mas sempre tive muito temor, né, e então até os meus 18 anos de idade foi assim, né, sempre ali, já nos caminhos do Senhor, buscando, né, apesar de bem pouco, limitado. Deixa eu só ver se eu soltei o vídeo ali, que eu não lembro. Tá. Pode continuar. E foi assim até os meus 18 anos. E aí eu comecei a trabalhar, né, fora e tal. E aí isso começou a tomar muito do meu tempo, que eu já não dedicava muito ao Senhor. E eu fui me esfriando. E nisso começou a curiosidade, né, do mundo, das outras coisas. Porque eu sempre vivi ali no contexto de igreja, de congresso. As minhas amizades eram só da igreja praticamente. Então, né, começou a surgir curiosidade de outras coisas do mundo. E nessa fase, dos 18 aos 19, eu comecei a me distanciar. E comecei a experimentar outras coisas. Mas assim, eu nunca cheguei a me desviar, sabe? A sair, abandonar a igreja. Não quero mais saber disso. Isso nunca aconteceu. Você teve um período só de troca de prioridades, né? Mas, sim. Mas tive esse período, esse momento de buscar outras coisas. E nisso, né, quem procura acha. Acabei, né, encontrando muitas coisas que hoje eu me arrependo muito, porque disso eu colhi frutos muito amargos que eu não precisaria, né. E então, assim, eu errava, eu pecava, mas sempre estava ali, Senhor, me perdoa, e eu me sentia um peixe fora d'água, nos lugares. Te incomodando o tempo todo ali, né? Sempre, graças a Deus por isso. Graças a Deus mesmo. E então, assim, eu errava sabendo que eu estava errando e já pedindo perdão ao mesmo tempo. E foi assim por uns 2 anos, né? Até eu conseguir realmente
dizer não para aquilo e me firmar de verdade com Cristo. Mas o que aconteceu que foi o ápice, assim, que Deus falou assim, venha. Eu bati o nariz no microfone agora. Então, como, né, graças a Deus, o Espírito Santo nunca me abandonou, nunca me deixou, e eu sempre tive esse temor. Então, eu acredito, assim, que ele sempre estava ali, né? Tipo, você sabe que o seu lugar não é aqui, você sabe que você tá fazendo errado e tal. Mas eu acho, assim, que o que me trouxe mesmo, assim, que me chamou, e não foi uma coisa, sabe? Foi um processo. Mas o que começou esse processo, assim, pra mim conseguir dizer não para aquilo que eu tava fazendo, foi quando eu comecei realmente a ler a Bíblia. Porque, como eu falei, eu era filha de crente, né? Crentinha no sentido de, assim, eu não tinha um relacionamento mesmo com Deus. Eu já tinha vivido muitas experiências, sabe, assim, de cura, de coisas extraordinárias que eu já tinha visto, né, na igreja, na minha família e tudo assim. Então, mas relacionamento mesmo, não tinha. E tudo que você me perguntar de Bíblia, eu sabia, mas justamente por isso, por frequentar a igreja, por ser piolho de escola dominical, né? Sabe, assim. Então, eu aprendia de ouvir, realmente. Mas não lia, né? E depois disso, então eu comecei a ler, a ter a prática de ler a Bíblia todos os dias e mergulhar nisso. E foi assim, como se eu nunca tivesse lido, realmente eu não tinha, mas assim, no sentido de não conhecer, como se eu nunca tivesse conhecido aquilo e tal. E foi aí que Deus começou a trabalhar em mim, né, começou a abrir os meus olhos, começou a me dar força para me levantar, para ver que, né, que eu poderia sim ter uma vida com ele e dizer não para a vida do mundo, porque eu sabia que aquilo não ia me levar a lugar nenhum, né? Entendeu? Eu sabia, eu tinha plena consciência disso, sempre tive. E algo assim que me marcou muito nesse período, nesse processo de começar a ler e buscar, que não sei se já pode falar, começar nessa parte, mas assim... Deixa Deus te usar. Eu sempre tive um relacionamento muito complicado com meu pai, né? Muito. Eu acho, assim, que todos os meus irmãos, que são muitos, a gente é uma família grande, né? Somos 6 filhos e eu não sei, assim, mas a impressão que eu tenho é que todos os meus irmãos tiveram dificuldade, mas souberam lidar. Mas, né, sempre tem um que... E esse um era eu. Que eu nunca... eu não conhecia. Que eu nunca soube lidar com essa situação com o meu pai, que era muito difícil, muito complicada. Então, assim, eu fui crescendo e cada vez foi ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. E na adolescência, que por si só já é uma fase difícil, né, pra todo mundo, isso só piorou. E então eu comecei a ter um acompanhamento psicológico, né, eu fiz terapia nessa fase da minha vida, que foi muito bom, me ajudou, mas não curou a causa, né? Foi bom, mas não curou a causa, porque tinha que haver um processo de cura, né? E eu não aceitava que alguém falasse pra mim que eu tinha que perdoar o meu pai. Gente, você queria me chamar pra briga, era falar isso, entendeu? Eu não aceitava, porque eu falava assim, não, mas ele que me feriu. Quem tá magoado sou eu, quem sofre as consequências, então não tem lógica. Então libera o perdão. Não tem lógica eu perdoar quem me machuca, né? Então, assim, olha pra você ver, desde a minha adolescência isso, aí na minha fase adulta, né, ainda persistia essa mesma situação e eu continuava na mesma. Não tem sentido eu perdoar quem me magoa, ele que tem que me pedir perdão. Então, quando eu comecei a buscar mais o Senhor e ler a Bíblia e tal, foi a primeira coisa que o Senhor tratou comigo, foi isso. Foi o perdão. Foi o perdão, porque eu não estava aberta para aquilo no sentido de que eu conhecia o Senhor, né? Então, e aquilo estava ferindo a mim. O meu pai nem sabia, nem passava pela cabeça dele que eu estava sofrendo tudo aquilo. E aí eu lembro que nessa época eu não estava morando em Sinop, eu
tinha ido embora pra Cuiabá, não conhecia vocês ainda. E aí lá eu tava assim muito mal, quase entrando em depressão mesmo. E eu tinha a mãe de uma amiga minha, a única amiga que eu tinha lá, que me abraçou mesmo como filha, sabe? E ela é cristã também, a Dona Sebastiana. Sou muito grata a ela por tudo que ela fez por mim. E aí eu lembro que um dia que eu tava muito mal em casa, sozinha, chorando muito. E daí ela foi lá com uma irmã da igreja dela, né? Pra orar e tal. E eu sei que elas oraram. E, na verdade, antes de orar, ela leu a Bíblia. Falou, vamos ler uma passagem e tal. E aí saiu, honra teu pai e tua mãe. Gente, dentro de mim, eu falei, mas que revoltada. Mas que palavra é essa? Não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Ela embora já, né? Sim, não tem nada a ver com o que tá acontecendo, com o que eu tô passando e tal. Gente, e eu, revolta, sabe, por dentro. Aí, e eu falando, essa mulher nem orou antes de vir pra cá. Será que essa mulher é de Deus mesmo? Assim, completamente revoltada, sabe? E aí tá, elas oraram e foram embora. Depois que elas saíram, aí o Espírito Santo começou e eu comecei a pensar naquilo. Porque não fazia o menor sentido aquela palavra, assim, com o que eu estava vivendo no momento, né? Eu tava esperando uma palavra de conforto, de ânimo e tal. Enfim. E aí eu comecei a pensar naquilo, né? Eu pensei, meu Deus, mas realmente, tantas pessoas já falaram isso pra mim e eu nunca aceitei, né? E eu venho carregando esse peso há anos, né? Tipo, minha vida toda, desde que eu me entendo por gente, eu venho carregando esse peso, mas eu não consigo fazer isso. E ali, acho que foi o momento que eu fui sincera mesmo com o Senhor de falar sobre isso, porque eu não falava sobre isso. Desculpa. E aí... Precisa pedir desculpa. E aí eu falei pro Senhor, olha, eu não consigo fazer isso, mas se é o que eu tenho que fazer, o Senhor vai me ajudar. E aí eu lembro que eu tirei 3 dias pra orar, antes de ligar pra minha mãe, pro meu pai, poder falar com ele. E aí eu sei que, né, passei por esse período e liguei pro meu pai. E comecei a conversar com ele, né, falando tudo que estava acontecendo, coisas que já tinham acontecido, coisas da minha infância, assim, as minhas primeiras lembranças, que eu já tinha mágoa dele por várias coisas, atitudes e tal. E aí eu comecei a falar tudo, sabe? E falei também que Deus estava falando comigo, né, as coisas estavam acontecendo e tal, e ele foi só ouvindo. E por fim eu falei, né, que eu queria pedir perdão pra ele pela mágoa que eu tinha e tal. E aí foi a reação dele, assim, nossa, né, tipo, não com essas palavras, meu pai é muito brutão, assim, antigo, né, tem dificuldade de se expressar e tal. Mas era isso, ele não fazia ideia, né, de que eu estava passando por aquilo, de que as atitudes dele tinham provocado toda aquela dor e que eu carregava isso há anos e tal. E aí ele, né, liberou perdão pra mim também, pediu perdão e tal, e a gente se reconciliou. E naquele momento, assim, eu senti literalmente, sabe, eu sendo liberta. Amém, glória a Deus. De saindo daquele peso, como se eu tivesse amarrado a vida toda. E naquele momento eu senti aquela liberdade. Livre, né? Sim, foi uma experiência incrível, assim, que eu tive, sabe? Que realmente as coisas só começaram a fluir em Deus na minha vida depois disso. Porque, né, quando eu fui buscar, e foi a primeira coisa que o Senhor tratou comigo, foi isso, o perdão. Porque se a gente, né, tem o coração amargurado, se você tem mágoa de alguém, não tem como Deus fazer algo em você, né? A gente precisa liberar perdão, E assim, depois disso, foi tão libertador mesmo, que hoje em dia, meu Deus do céu, eu sou a primeira a sair correndo, pedir desculpa, pedir perdão, não tenho problema nenhum com isso. Foi uma grande lição, né? Sim, e muitas vezes eu tô certa, às vezes, porque antes, nem eu estando errada, eu não pedia perdão, porque eu tinha uma dificuldade enorme com isso.
Mas depois disso, agora eu estando certa, eu chego na pessoa e peço perdão, sabe? E conserto aquilo. E já resolve logo, sim, né? Resolve, né? Eu gosto de resolver logo o negócio, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. E é bem isso, né? Quanto antes você pede perdão e libera, né? Você fica em paz, você fica em comunhão. E se tiver que ser honrada... Deixa criar raízes, exatamente. Né? Deus vai te honrar, né? Lá na frente, certeza. Deus vai mostrar a realidade, mas... né? Pra quem tá ouvindo, se você tem alguma situação mal resolvida na sua vida... que aconteceu hoje, aconteceu ontem, ou aconteceu há anos, e às vezes as coisas não funcionam na sua vida, que, né, eu vim de uma família cristã, né, meu pai não era cristão, mas a minha mãe sim, e sempre criou a gente nesse contexto, mas as coisas não fluíam na minha vida, por mais que eu tava ali, que buscava mesmo um pouco do meu jeito, mas as coisas não iam, sabe, Lucas? E realmente isso era uma coisa que impedia o Senhor trabalhar em mim, o Senhor fluir em mim. Não tem como o vaso sujo ele ser usado, né? E o perdão, ele... te libertou. Sim, me libertou. Amém. Glória a Deus. Nossa, quanta experiência. Essas coisas assim a gente nem sabia, né? Sim. Depois que eu voltei de Cuiabá que eu conheci vocês, né? Já tinha passado tudo isso. Rapaz, olha só, glória a Deus demais pela sua vida. Glória a Deus. Deus. E assim, dá pra ver que você teve bastante experiência com Deus, assim, que Deus falou muito com você, assim. Mas teve alguma outra experiência assim também que te marcou muito forte, que você viu Deus agindo naquele momento? Porque Deus sempre, tipo assim, a partir do momento que você decide se entregar pra Cristo, você começa a viver cada dia uma experiência diferente, né? Uhum. E ele começa a se revelar pra você. E teve alguma coisa que você viveu dessa forma, assim, que você viu claramente que era Deus ali com você? Ah, sim, nesse período várias mesmo. vezes, né? Sim, é difícil falar uma coisa só, mas assim, nesse período mesmo que eu morei em Cuiabá, Deus, ele me guardou muito, assim, porque quando eu fui, foi uma loucura, né, o que eu fiz, assim. E eu morei lá num lugar muito precário, assim, né, é o primeiro lugar que eu morei. E realmente era meia barra pesada, assim, eu trabalhava no shopping, eu saía de casa, eu saía do serviço à noite, eu chegava às vezes de madrugada em casa e não tinha ninguém na rua, e bem no comecinho da rua, assim, eu morava bem no final, tinha tipo uma boca de fumo mesmo, entendeu? Uhum. Então eu passava ali, né, às vezes falava as coisas e tal, eu chegava em casa, não tinha ninguém, tudo escuro, e o Senhor sempre me guardou, né, e nesse período assim, Deus foi muito bom comigo mesmo. Eu fiquei quase 4 anos lá, morando em Cuiabá. Depois eu saí desse lugar, graças a Deus, fui para um lugar melhor. Mas assim, nesse período, até eu realmente me firmar em Cristo, né, foi essa fase que eu falei que eu quis conhecer outras coisas e tal. Foi quando eu fui para lá. Então, assim, mesmo eu não estando firme ali totalmente, o Senhor, ele foi muito bom e me guardou de muitas coisas, me livrou, né? E de coisas pequenas também no dia a dia que eu falava e o Senhor me dava, sabe? De prover muitas coisas. Mas, assim, hoje eu vejo que... o cuidado dele é muito bom. Não, né? É maravilhoso. Mas eu vejo, assim, que quando... aconteceu esse processo de liberar perdão com meu pai e tal, eu vejo assim que o Senhor, ele queria fazer mais, sabe? Mas eu não permiti naquele momento, porque eu também não entendi. Faltava maturidade. Faltava. Eu não entendi realmente tudo que o Senhor queria fazer, que eu achava que era só o perdão. Mas o perdão foi o começo de algo, né, maior que o Senhor queria fazer. Então, assim, eu perdi muito tempo, digamos assim, né? Hoje eu tô com 32 anos. E isso foi... eu tinha 22, 23. Então, né? Perdi muito tempo. Porque agora que eu consigo ver, que eu estou reconhecendo e vendo assim, que se eu tivesse me aberto mais para o processo do Senhor de cura emocional, porque assim... eu liberei perdão pro meu pai e tal, eu busquei melhorar com ele, né? Depois que eu voltei pra Sinop, né? E a gente começou a conviver de novo.
Então, assim, mas eu não percebia que eu tinha que passar por um processo de cura, entendeu? Eu achei que era só liberar perdão e pronto. E não. Exato. É um processo, né? Mas foi... Tipo, eu não entendi e não busquei isso, sabe? Porque toda essa situação gerou em mim o quê? Muita insegurança, medo, né? Que era algo que eu precisava ser curada. Porque às vezes o Senhor, o Senhor quer nos abençoar. O maior interessado em nos abençoar é o Senhor. Mas se a gente não está preparado para receber a bênção, né? Às vezes a gente estraga tudo, perde a bênção, aquilo acaba até sendo uma maldição. Na verdade, ela já tá pronta, a gente que não tá, né? Sim. E eu não entendia isso, né? E eu comecei a entender isso muito recentemente, mesmo assim. De que eu precisava dessa cura, desse processo, para mim poder viver o que o Senhor tem para mim, né? Tudo aquilo que o Senhor tem. Amém. Mas é isso, né? Glória a Deus. Benção demais. Pra quem tava com vergonha, tá falando bem. Olha só, olha Deus falando através da sua vida. É isso aí. Então, gente, falando sobre o perdão é algo que transforma a nossa vida, nos tira da prisão, né? Eu também tive um relacionamento difícil com meu pai, precisei liberar perdão também, e não foi fácil também, foi difícil, mas parece que quando você toma essa decisão, parece que algo destrava na sua vida e é surreal. Deus começa a operar, você permite que ele comece a trabalhar na sua vida, né? Sim. Porque, tipo assim, Deus tá lá falando, e você não. A partir do momento que você fala não, agora vai ser da forma como Deus quer, vai embora. As coisas começam a acontecer na sua vida. Não porque você quer, mas porque Ele tá querendo na sua vida e você liberou. Porque ele é tão educado, né, que Ele não faz as coisas assim, sem a gente querer, né? Ele vai direcionando, vai mostrando e tal. Mas se você não estiver aberto, né, pra viver o processo, não vai viver. E aí o que acontece, que foi o que aconteceu comigo. Você fica vivendo sempre a mesma coisa, sabe? Parece aquele ciclo vicioso, Sim. né? que nem eu falei, né, gerou insegurança, gerou medo e tal. Então, acaba que eu tava sempre em relacionamentos, tanto de amizade ou amoroso, que não dava certo, sabe? Não frutificava, o trem não ia, mas era sempre aquele ciclo, porque eu não entendia que eu precisava passar por um processo de cura, né? Pra estar pronta, estar madura o suficiente para o Senhor falar, agora sim, eu posso fazer. Agora sim, eu posso trabalhar em você. Amém. Né? Porque se a gente não tiver preparado, né, o Senhor não vai nos dar, porque acaba que isso pode até nos tirar da presença dele, né? Quando a gente recebe algo sem estar preparado. E aquele negócio, aceita que dói menos. Quanto antes você aceitar o processo, é melhor pra você. Por isso que eu falei que eu perdi muito tempo, né? Mas eu louvo a Deus que Ele é bom e misericordioso e ainda me fez acordar, né? Amém. Que às vezes, né, a gente perde uma vida toda, né, correndo atrás do vento, né? Glória Sendo que a gente poderia estar vivendo. Olhos, né? Glória a Deus, que Deus é bom demais. É isso aí. Já que a gente tá caminhando já pro final também, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, eu gaguejei tudo aqui agora. Uma mensagem de encorajamento para quem não tem um relacionamento com Cristo, para que viva isso de fato, né? E tenha a vida transformada. Ou aquela pessoa que não conhece a Cristo, está conhecendo agora, está começando a ter as experiências. Deixa uma mensagem para essas pessoas. O que você diria para elas, tipo assim, em 3 minutos, 4 minutos, assim, olhando para aquela câmera? Fazer os 3 minutos é bastante tempo. Vai surgir vários assuntos, né? Igual surgiu vários também durante a gravação aqui, né? Bom, eu diria o que eu estou vivendo, né? Que não tem como eu falar de outra coisa que eu não sei. Vou falar do que eu estou vivendo. É você não perder tempo, sabe? De você não querer viver a sua maneira, né? Do que você acha que é o certo, né? Que nem eu tinha uma percepção que não, eu estou certa, eu sou a magoada, então não tem por que eu pedir perdão. Mas a partir do momento que você realmente deixa Deus conduzir as coisas, sabe? Você para de perder tempo com coisas desnecessárias. Às vezes você passa por um processo que você não precisaria passar, né?
E a partir do momento que você fala, Deus, não, eu estou aqui e eu quero viver o seu processo. Eu quero viver o propósito que o Senhor tem pra mim. Porque lá em Salmos diz que o Senhor já escreveu todos os nossos dias antes de nós vivermos. E será que o que o Senhor escreveu é o que você tá vivendo? Será que o que o Senhor escreveu pra mim é o que eu tô vivendo? Ou eu tô vivendo a minha vontade? E perdendo tempo de viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, o que eu diria é isso. Não perca tempo, sabe? Querendo viver as coisas do seu jeito. Mergulhe em Deus. E uma oração que eu tenho feito muito é: Deus, alinha a minha vontade com a sua. Alinha o meu propósito, não, o teu propósito na minha vida, sabe? Porque eu não quero mais perder tempo. Eu quero viver o que o Senhor tem pra mim, né? Porque, cara, Deus é bom. Ele é um pai amoroso. Então, o que ele tem vai ser maravilhoso. E por que eu não vou querer isso? Né? Então, assim, mergulhe em Deus, sabe? Mergulhe em Deus de verdade, sem reservas. Busca o Senhor de todo o teu coração, todos os dias, sabe? Às vezes começa um pouquinho, né? Não vai tirar aí 2 horas de oração. Num Corona Vida vai orar 2 horas. Não vai. Começa devagar, começa aos pouquinhos, mas seja constante, sabe? Na presença do Senhor. E não para, não desista. Porque a gente para um pouquinho, hoje, não sei o que, no outro dia você vai estar com preguiça de novo. E quando você vê, você está tão distante do Senhor que Ele está falando e você não está conseguindo escutar. Então, não perca tempo e mergulhe em Deus. Porque o que Ele tem é bom, perfeito e agradável. Amém. Amém. Sandrinha, obrigado por ter participado. Obrigada eu. Obrigado por ter mostrado a coragem que você tem de vir aqui falar em público. Meu Deus. E só pra te falar, a gente tá ao vivo, tá? Ah, mentira! Eu sei Misericórdia. É isso aí. Gente, eu vou deixar as redes sociais da Sandra aqui embaixo, vou deixar também as redes sociais do ministério que ela frequenta, que é a Betsalel, né, em Sinop, Isso, né? E Betsalel. Jovens Direcionados também, né? Isso. Que é o Ministério de Jovens lá da Betsalel. Todos os sábados, 8 horas, você é nosso convidado. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por ter vindo Obrigada aqui, eu. ter aceitado o convite. E espero que tenhamos mais vezes, né? Amém. Porque, olha, pela conversa tem bastante assunto pra gente falar aqui, debater aqui, e Deus vai falar. Amém. Sandrinha, obrigado. Obrigada Obrigado eu. mesmo, tá? Que Deus agradeço. abençoe muito sua vida. Amém, você Deus também. abençoe muito a sua vida também, que nos assistiu, que nos ouviu no Spotify. E é isso aí. Deus abençoe e nós já vamos. Tchau!